Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje a gente conversa com o professor César Renal Costa, professor da área de Bioinformática do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e vai conversar conosco hoje sobre a inteligência artificial, que é um dos seus temas, além da bioinformática, neurociência computacional e robótica. Seja bem-vindo, professor César, é bom tê-lo aqui no programa Educação em Pauta. Muito obrigado pelo convite. Professor, inteligência artificial é um tema muito instigante porque, quem sabe, é muito explorado pela cultura de massa, sobretudo no cinema, né? A gente tem inteligência artificial na literatura, escrita, no cinema também, muitos filmes. Para o senhor, inicialmente, como é que surgiu esse tipo de temática, né? O senhor, antes mesmo de cursar, fazer o mestrado, doutorado, pós-doutorado, já pensava nessa área, ou mesmo quando entrou nessa área de pesquisador e professor que passou para investigar a área da inteligência artificial? Na verdade, exatamente por ser uma área bastante atrativa para jovens, eu gosto de falar que o grande concorrente da inteligência artificial são os extraterrestres, né? Assim, pelo menos em parte de cinema. Ficção científica, né? São duas pautas muito recorrentes. Muito fortes. E acabou que foi, na verdade, a área que me atraiu para a ciência. Eu sempre gostei muito dessa parte de computação, eu entrei no curso de engenharia de computação e dentro do curso de engenharia de computação existia uma área de pesquisa em inteligência, em robótica e eu acabei procurando os professores que trabalhavam nessa área. E, na verdade, acabei aí aprendendo um pouquinho mais até onde que ela pode chegar, que, na verdade, eu comecei a trabalhar com o pessoal que trabalhava com biologia, até mesmo em música, existia pesquisa na universidade de música relacionada com inteligência. Isso na Unicamp? Isso na Unicamp. Então eu acabei entrando em contato com um professor da música e um professor da engenharia para criar um projeto que unia inteligência artificial e música, que para mim na época era algo completamente fora da minha realidade. E isso me atraiu demais. Então realmente assim, a minha porta de entrada para a área da ciência foi conhecer essa área, foi ler bastante e de repente perceber que aqui do lado, na minha universidade, tem gente fazendo coisa séria. Já foi uma introdução transdisciplinar, né? Você acha que isso motivou bastante esse início da pesquisa? Com certeza. Até mesmo era num núcleo interdisciplinar de comunicação sonora, que era o grupo que eu trabalhava. E ali eu comecei a gostar bastante dessa parte que em ciência é meio cinza, né? Que a gente tem muito essa questão do instituto, do departamento, bastante fortes, né? Tipo a parte da engenharia, a parte da música. Compartimentada, né? Ciência em gavetas. E que, em geral, que cria, né? Pelo menos na época, com pouca comunicação entre uma e outra. E, de repente, para um aluno de engenharia, que você já entra num curso em geral planejando sair do curso e trabalhar em alguma empresa, ter uma carreira bem específica na indústria, de repente você está trabalhando com um professor da música e estudando questão de sonoridade, timbre, questão de... Isso foi na graduação ou já no mestrado? Seu mestrado também foi na Unicamp, Isso foi na graduação, mas que acabou migrando para a parte do mestrado também. E o mais... Eu gostei muito do meu trabalho de mestrado, até que num começo, de repente, eu tinha que explicar um problema de música, de artes, para um público de engenharia. Então eu tinha que transformar um problema de artes, que era basicamente como que um músico acha o som que ele gosta. Isso é um problema de engenharia. Isso pode ser visto como um problema de engenharia, um problema de busca, que você tem na sua cabeça, eu queria aquele som com esses aspectos e eu preciso achar alguma forma, criar uma metodologia para gerar esse som e colocar na minha música. Esse achado por parte do receptor é mais consciente ou inconsciente? Porque por parte do engenheiro ele tem essa metodologia, essa técnica, né? Ele é mais formalizado, né? Você tem um formalismo que te permite criar máquinas para te ajudar. No músico, não. O músico, em geral, ele é muito mais... ele não é consciente. Ele pode ter aspectos conscientes, mas ele não tem nenhum linguajar. O músico, então, eles começaram a criar um linguajar, até para descrever um timbre. Esse é um timbre mais metálico, esse é um timbre mais escuro. Então, assim, na falta de palavras, eles tiveram que roubar palavras de outros meios para tentar descrever aquele som. Aí, o meu trabalho, na verdade, era, será que a gente consegue criar um vocabulário de palavras e usar uma ferramenta de inteligência artificial
para o músico descrever, eu quero um som assim, 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 e usar o computador para gerar esse som. Assim, a maior dificuldade, a ferramenta a gente tinha, a maior dificuldade é como que a gente traz a realidade do músico para um problema que uma inteligência artificial consegue resolver. Ainda pontuando sobre a inteligência artificial. Quando a gente fala em inteligência artificial, a maioria das pessoas pensam que é então essa substituição. Tem um lado meio que apocalíptico, né? Sim. Outros já são mais integrados e acham que... Então, existe um meio termo aí, né, professor? E uma área importante, eu acho que é essa, é da resolução de problemas, né? Eu queria que o senhor pudesse apresentar sistematicamente o que seria inteligência artificial. Basicamente essas duas áreas ou tem outras áreas também de estudo? Então, na verdade, um dos pontos principais quando a gente pensa em inteligência artificial é qual o objetivo de se estudar a inteligência artificial. A gente tem um objetivo muito claro quando a gente está no ponto de vista de engenharia. A gente quer criar ferramentas inteligentes para resolver nossos problemas. Agora, quando a gente vai para um lado mais, por exemplo, da neurociência, o objetivo de estudar a inteligência artificial é de criar modelos de nós mesmos. Então, é de criar um modelo de como que funciona o nosso mecanismo de visão, como que funciona a nossa consciência. Isso acaba chegando no ponto de tentar replicar o ser humano como uma máquina. E aí se entra até na filosofia, né? Na discussão filosófica, né? Dessa interseção entre homem e máquina. Aqui para nós, essa investigação, o senhor acha que é mais para o lado realmente da contribuição que essas máquinas podem nos trazer, ou seja, de algum avanço na área da biomedicina, por exemplo, né? Ou realmente o cientista, quando ele começa a pesquisar, ele diz, eu vou conseguir fazer com que aquela pessoa que era paraplégica possa voltar a andar. Tem esse lado também do quebra-barreiras e tentar alcançar coisas que outros não conseguiram. Com certeza. Na verdade, tudo que a gente não entende acaba... Assim, quando a sociedade inteira não entende, a sociedade científica não entende, como, por exemplo, a consciência. A gente não tem uma ideia muito clara, definida do que é consciência. Se um cientista consegue criar uma explicação suficientemente boa desse fenômeno que seja aceita por todos, tem uma parte de ego muito grande que, agora tem uma pesquisa que realmente fez uma diferença. Mas eu acho que, assim, cada um acaba tendo o seu objetivo. Acho que, por exemplo, na área da neuroengenharia, que é exatamente essa parte de criar uma engenharia que pode ter uma interface com o cérebro e ter implicações sociais, como, por exemplo, reabilitação, ou até mesmo melhores qualidades de vida de pessoas que sejam desabilitadas. Limitações, né? Isso tem, por exemplo, muito no Japão, existem muitos grupos com relação ao problema dos velhos. Por quê? Porque os velhos têm problemas de mobilidade, e principalmente no Japão tem problemas sociais, de que muitas vezes vivem sozinhos em casa e precisam da tecnologia como uma forma de companheira. Então, assim, para esses grupos, a inteligência artificial ela tem um objetivo bastante prático, um objetivo de engenharia, resolver um problema e ser uma ferramenta útil para nós. Mas acho que, por exemplo, quando você vai para alguém de uma área de biologia, ou filosófica mesmo, até mesmo algumas pessoas dentro da computação, aí, na verdade, você já está tentando criar ciência por ciência. Você está querendo entender o processo de inteligência e uma das melhores maneiras de você entender é quando você consegue replicar. Queria que o senhor pudesse citar onde, por exemplo, hoje em dia nós temos a inteligência artificial. Né? Do mais simples ao mais complexo. Pudesse citar 2 casos, por exemplo. Então, por exemplo, que a própria definição de inteligência ela é bastante abrangente. Né? Se você considerar uma definição, por exemplo, que inteligência seria um nível de métrica de capacidade de desenvolver alguma atividade com processamento de informação. Então, você pegar um radar eletrônico, ele é inteligente. Ele não é só inteligente, como ele está tomando uma decisão que implica a sua vida. Que é, você passou muito rápido em algum lugar e agora você vai tomar uma multa e vai chegar na sua casa. Quer dizer, a gente já tem uma ferramenta inteligente que está tomando decisão e está implicando na nossa vida. Mas isso assim, aí você tem uma inteligência bastante limitada e pouco adaptativa. Agora, que a gente pode ter, por exemplo, que eu acho, por exemplo, uma das mais
até certo ponto perigosas, você pode pegar no mercado de capitais. Hoje nós temos vários robôs que atuam como? Atuam comprando e vendendo ações baseados em uma ferramenta de inteligência artificial. E o perigo disso é que isso está influenciando no mercado. Em vez de você ter aquela percepção de, eu vou fazer alguma coisa e o mercado vai perceber. Não, você tem um componente completamente não humano tomando decisões. Isso na área comercial é bastante, bastante complicado. Quem está na frente sempre tem... Eu fico imaginando o pessoal que estuda economia. O pessoal que estuda economia, a inteligência artificial tem um impacto que eu acho que eles nem mesmo perceberam ainda. E tem a questão também da substituição, que é uma das principais correntes, né, de quem tem essa visão negativista da inteligência artificial, né? Como as máquinas, elas têm substituído os seres humanos, tanto em níveis mais complexos como esse, como em outros níveis mais simples, por exemplo, como uma bomba de gasolina ou coisas mais simples, né, professor? Mas eu vejo isso de um lado extremamente positivo, essa substituição, porque pelo menos eu não imagino que a gente está aqui para só trabalhar até morrer. Na verdade, eu acho que a tecnologia ela sempre foi criada como algo para facilitar a nossa vida e melhorar a nossa vida. E a inteligência artificial tem uma possibilidade enorme em cima disso. Mas como toda tecnologia, ela tem que ser vista com cautela. Claro que, por exemplo, você não vai criar um sistema de inteligência artificial capaz de lançar bombas atômicas. Aí você vai ter vários filmes que já retrataram isso e eles realmente acabam mostrando que as coisas podem dar errado. Mas a gente tem um meio termo aí também, a gente não pode ter uma visão completamente ruim. Ruim, né? Mas essa substituição também, em nível social, tem o seu lado negativo em muito, né? Ainda que, obviamente, a tecnologia venha nos ajudar a alcançar coisas que eram, talvez, só da área da ficção científica, né? Mas eu sou da visão que se uma máquina está nos ajudando e isso se torna algo ruim, é que tem algo errado meio que no todo, né? Porque, por exemplo, se a gente pode construir uma fábrica de carros que não precisa de humano nenhum, qual que deveria ser o problema disso? No fim, se a gente está produzindo carros e as pessoas vão poder dirigir, ótimo. A gente precisa comer e viver. O problema está no número de pessoas que vão ficar sem emprego, né? Aí... Então, mas em função desse por que todo mundo tecnológico precisa de emprego? Aí você já começa a chegar num outro tipo de discussão de que, às vezes, a substituição ela vai chegar num ponto em que a gente vai ter que começar a pensar, será que todo mundo precisa trabalhar 8 horas por dia? Se a gente já tem uma máquina que já está trabalhando para a gente. A gente tem aumentos de produção que a inteligência artificial vai trazer demais. Somente até em produção mesmo em produção científica, produção industrial, que ela vai substituir, vai ter um ganho de produtividade e tá ótimo. Se a gente tem uma ferramenta melhor que a gente, mas aí já entra uma questão de distribuição de recursos. Mas o senhor é consciente dos problemas, né? Sim, não, sociais com que certeza. Tem com isso. Mas eu acho que óbvio que não é ser negativista, mas é compreender que, eu acho que a tecnologia vem para ajudar, mas... Eu acho que exatamente, a gente tem que ser muito cauteloso. Entra numa área, por exemplo, uma área que é muito legal, que é a parte do direito. Do direito. Eu vou precisar fazer uma pausa, mas a gente volta a esse tema, né? Aproveitar que está bastante instigante para quem está em casa fazer essa breve pausa e depois do intervalo voltar aqui com a entrevista. A gente se vê depois do intervalo. Até lá. Voltamos do intervalo conversando sobre inteligência artificial com o professor César Renault Costa e a gente estava conversando sobre entrar nessa área do direito. Né? É óbvio que a tecnologia vem nos ajudar, né? Até a gente está aqui com câmeras, com tablet e também essa questão social que ela pode provocar é bastante grave. Mas o senhor ia falar a questão do direito, onde está inserida essa atmosfera a partir da inteligência? Eu vou dar um exemplo. Hoje, um grande movimento, uma grande área de estudo é da criação de carros autônomos. Quer dizer, carros que não precisam de motoristas. Imagine, houve, na verdade, um caso de que um carro autônomo nos Estados Unidos sofreu um acidente e uma pessoa morreu no acidente. A questão do direito é de quem é a culpa desse acidente. É do carro,
é do dono do carro, é de quem desenvolveu o carro. Isso cria toda uma área cinzenta. Ou que também de quem é o provedor da internet, né? É, Porque, por exemplo, o provedor do serviço. Eu lembro de uma palestra, inclusive, já foi tema na Campus Party, eu acho, em 2017, a Internet das Coisas, que citava coisas complicadas e eventos, né, até violentos ou de assassinato poderiam ocorrer a partir de carros como esse, por exemplo. Né? Então, aí de quem é a culpa, né? E aí entra uma área até mais complicada ainda. Imagina que nós chegamos num ponto em que a máquina desenvolva consciência. Se a gente chega nesse ponto hipotético, ela vira um organismo, será que em algum momento a máquina vai começar a ter direitos? Então imagina de criar os direitos das máquinas, os direitos dos robôs. Então teria que existir uma espécie de tecnoética ou alguma dessa, né? E aí, eu acho que a gente já passa a ensaiar um pouco disso, né? Quando a tecnologia está sendo integrada aos corpos, através de próteses, essas coisas, né? Tem alguma pesquisa nessa área? E eu aproveito já para perguntar como é que é essa interseção, né? Até que ponto, quando a tecnologia entra com as próteses no ser humano, ela pode ser passada a tratar também com a inteligência artificial? Já existe casos com essa característica? Então, hoje, um dos maiores problemas é a questão ética de experimento, somente com o ser humano. Então, assim, o avanço disso, o avanço de tecnologias que efetivamente estão trabalhando no ser humano, ela acaba sendo um pouco mais lenta por todo o sentido de que é um trabalho muito mais difícil e muito mais perigoso. Quer dizer, o risco com o ser humano é muito alto. Mas, assim, já existem pesquisas dentro da área de neurociência, por exemplo, a gente tem dispositivos que você tem um implante profundo no cérebro, que vai para uma maquininha que tem uma certa inteligência, que ela trata de alguns casos, por exemplo, de Parkinson. Quer dizer, de Parkinson, ela detecta algum momento que vai ter algum tipo de crise e ela solta um choquezinho dentro do cérebro na região certa que vai diminuir esses tremores. Tem alguns casos que é espetacular e isso já é comercial. E isso tem inteligência. Tem inteligência artificial no sentido de que a gente entendeu parte do processo do Parkinson, como Mas ele é um funciona, mecanismo que simula lá, né? e tem um mecanismo que simula uma parte do cérebro que está funcionando, que não está funcionando direito, para que ela funcione direito. E tem o mesmo dispositivo, por exemplo, para dor crônica. Parte da dor crônica, normalmente, quando você tem uma retroalimentação do cérebro que vai inibir a dor, que não está funcionando direito. Aí você coloca um dispositivozinho que simula essa parte do cérebro e ela vai e te inibe na hora que devia inibir. Professor, recentemente o senhor fez uma palestra na universidade sobre inteligência artificial, né? Citando o filme Ex Machina. Filmes como esse, por exemplo, poderiam nos trazer essa discussão de uma ética com esse comportamento que talvez hoje em dia a gente não tem massificado, mas obviamente no futuro talvez a gente tenha um período até mais curto do que a gente imagina, né? Além do Ex Machina, a gente tem diversos outros filmes, né? Que poderia citar aqui, acho que quem está em casa também vai lembrar, obviamente, né? O do Spielberg, Inteligência Artificial, mas eu acho que um dos que choca mais no lado dessa tecnologia junto aos seres humanos é o último Robocop. Não sei se eu lembro daquele momento que está só praticamente a cabeça dele, né, e o resto é retirado. Dentro desses filmes a gente pode discutir essa questão? Eu acho que sim, na verdade eles criam um foro muito bom, né, porque eles trazem essa discussão de um mundo científico, trazem para um mundo social mais amplo. Né? Eu sempre vejo isso de um lado muito positivo. Sempre tem que ter cuidados porque eles também trazem bastantes preconceitos com a área. A gente tem muito preconceito por não conhecer a área. Por exemplo, as formas com que são construídos os robôs, os tipos de interação. Por exemplo, o Robocop tem uma cabeça só com os fiozinhos e ele está funcionando normalmente. Para alguém de neurociência, eu vejo muita dificuldade disso reproduzir acontecer. Isso, né? Então, assim, mas quem está fazendo um filme, ele também está fazendo um meio termo, né? Ele não é um filme histórico, ele é uma fonte de entretenimento. Só que eu acho muito bom. É muito bom porque traz a atenção do jovem, traz a atenção da sociedade,
cria, por exemplo, um meio de discussão que vai estar acessível. Torna mais palatável essa discussão, pelo menos inicial. E esses filmes, existe uma certa pesquisa para serem feitos. Eles também não são direto só da cabeça. O autor ele vai pesquisar, ele vai ver atrás o que existe hoje que eu posso colocar lá. Então existem muito... Esse Ex Machina tem vários temas filosóficos, temas de psicologia que são colocados lá de uma maneira bastante simplificada, mas que cria até bioéticos, né? Por parte da pesquisa com o ser humano, não é? Exatamente. Ali, por exemplo, o rapaz ele faz pesquisa num ambiente enclausurado sem que ninguém saiba. Tem até a questão da informação, ele pega toda a informação do mundo que, em teoria, ele não poderia utilizar e ele usa para si próprio, para criar a própria tecnologia. É uma questão ética, assim, fortíssima. E é legal que, de repente, as pessoas estão no bar discutindo sobre... você viu aquele filme? Você viu o Robocop? Imagina se tem esse robô. E, com isso, você pode criar um link. De repente, a universidade aqui do lado de casa, eles estão fazendo pesquisa desse tipo. A gente tem pesquisa de inteligência artificial para tratamento de camarão. Então, assim, e isso valoriza. Nossa, olha que legal, tem alguém aqui perto. Você faz uma ciência tão arrojada, né? Então... E o filme traz essa coisa da emoção, traz a coisa da espetacularidade, assim, que é muito importante para a ciência. Acho que quais são as pesquisas, o senhor citou já essa questão do Instituto do Cérebro, de onde o senhor fala, quais são as áreas das pesquisas exatamente sobre inteligência artificial? Tem outros professores também que contribuem? Então, a gente tem... Dentro da universidade a gente tem bastantes áreas diferentes aplicando. A gente tem um núcleo muito forte na parte de engenharia, tem o departamento de controle e automação, departamento de engenharia elétrica, o próprio Instituto Metrópole Digital, que tem uma visão mais de engenharia no sentido de criar ferramentas. E a gente tem um pessoal já numa área mais biológica, mesmo o pessoal da psicologia, mas aí mais pegar o Instituto do Cérebro, por exemplo, que já vai olhar a inteligência artificial de um lado mais científico. Será que a gente consegue aprender algo com inteligência artificial com isso? Existem vários projetos. Por exemplo, eu tenho um projeto de robótica com inteligência artificial em que um dos modelos que a gente estuda são ratos. São experimentação animal e a gente usa um modelo de rato. E é um trabalho em que a gente usa a robótica para tentar implementar os nossos modelos de cérebro de rato para ver se um robô funciona como um rato. E isso a gente Aí é reprodução, né? Isso é reprodução. Mas o mais legal é o seguinte, a gente consegue observar o que o rato faz. Toda aquela história de ratos em laboratórios, isso na verdade é verdadeiro. Tem muitos experimentos que são laboratórios, a gente manipula o comportamento do rato de uma maneira que é observável e é quantificável. Aí se eu crio um modelo de como o rato deve funcionar e coloco no robô, aí eu consigo fazer o robô se comportar e observar e quantificar. Então eu fecho esse ciclo. De repente eu posso falar, eu entendi o rato porque eu sou capaz de construir uma máquina que funciona exatamente como ele. Mas aí é a sua observação dele, né? Isso. Nesse caso. Mas eu tenho a observação do rato e do robô. Então eu posso fazer comparações. Obviamente que assim, a gente precisa de um nível de abstração e normalmente a gente está tentando validar alguma parte bem específica do modelo de rato. A gente não está com um rato com pelinho nem nada do tipo. Só que aí a gente já está numa interface legal que a gente está usando a robótica para um lado científico. Mas não aplicável, né? Eu não acho que eu vou pegar um robô rato e ele vai ter uma aplicação prática, por exemplo, para... Como nesse caso do Camarões, por exemplo. Que aí não é a reprodução do camarão, mas de algo que... Esse projeto do Camarão é um projeto que está bastante incipiente, mas ele é encabeçado por uma relação entre a UFRN e a UERN. E uma das ideias é exatamente pegar toda essa parte que você tem de seleção de camarão e tudo mais e criar uma certa inteligência para otimizar, né? Para otimizar e criar automação. Que diminuir custo. O que é mais difícil, né? Tem esse lado que o senhor colocou, né? Da contribuição para, digamos assim, funcional, né? Qualquer que seja essa área. Mas o que é mais difícil na inteligência artificial? Em um procedimento, por exemplo? Então, eu acho que assim, o mais difícil sempre é determinar o que você quer. Ou desenhar bem o que você espera
Porque demandas eu acho que existem várias. Demanda, e assim, a engenharia está aí para resolver problemas. O maior problema é você pegar um problema e conseguir descrever ele de uma maneira boa para que um engenheiro ou algum pesquisador consiga efetivamente ir lá e criar uma solução. Já a gente sabe, eu quero algo que resolva, sei, fila de supermercado. Mas você criar uma solução, você precisa exatamente delimitar qual que é o problema da fila do supermercado. Quais são as variáveis envolvidas? Tem uma parte quase de engenharia social aí. Essa contribuição social, né? Para o serviço. A gente está terminando já a entrevista, professor, mas aí eu acho que ainda vou fazer uma pergunta nessa interseção ficção científica e inteligência artificial. Já chegamos ao nível de, por exemplo, ter um olho que possa ser transplantado para que um ser humano possa voltar a enxergar ou algo dessa natureza nessa área da inteligência artificial? A gente não tem, mas a gente está perto. Existem pesquisas de que já desenvolveram chips que você implanta na retina e você consegue pegar pessoas que nunca enxergaram nada e elas já são capazes, por exemplo, de diferenciar um vaso de uma bola ou algo desse tipo. Não enxerga cor, ainda não consegue identificar uma pessoa. Isso em outras áreas também do corpo? Isso em várias áreas do corpo, por exemplo, a área de substituição de membros. E assim, existe pesquisa de substituições de parte do cérebro, por exemplo, você pegar a parte do cerebelo, que é uma área que está muito relacionada com coordenação motora, existem pesquisas de criar neuropróteses de partes do cérebro que fariam essa interface. Reabilitariam então pessoas com AVC ou coisas do tipo? Isso. Assim, ainda não é aquela coisa de prateleira ainda, mas algo que já existe, existe pesquisa séria em cima e já existem resultados em cima. Então, assim, é algo que na próxima década, pelo menos, já vai começar. Se a gente pudesse fazer um panorama regional, a gente já está terminando, mas no mundo onde a gente tem um foco maior de pesquisa nessa área? Eu acho que isso é muito globalizado. É muito globalizado. Eu conheço pesquisadores dos Estados Unidos, França, Europa, Japão, e a gente tem um núcleo muito forte em Natal. A gente tem 2 institutos de neurociência em Natal, um com foco mais em neurohabilitação, em neuroengenharia, e um com foco mais científico. Mas que a gente teve visita de prêmios Nobel e tudo mais por aqui. Então, acho que a gente está numa inserção... Estamos num bom caminho, né? A gente está numa condição emergente. E eu vejo com muito bons olhos. Acho que... Ok, professor. Muito obrigado pela entrevista de hoje. Muito obrigado. E você de casa, muito obrigado pela sua audiência. A gente termina aqui mais um programa Educação em Pauta. Se vê na próxima semana, no mesmo horário que 10 horas da manhã na TV Câmara. Lembrando que o nosso programa também é exibido todos os domingos, no mesmo horário, aqui na mesma emissora. A gente se vê na próxima semana. Até lá.